Pronto, vou começar. E o pessoal vai entrando e vai pegando sem problema. Então, antes de tudo, boa noite a todo mundo. Estamos aí mais uma semana e hoje é uma aula partida, como seria na faculdade, né? A gente agora está usando o Zoom, realmente entrou essa semana, então está havendo uma adaptação por parte de todo mundo, seja professor, seja aluno, seja tudo. Eu vou querer resolver esse negócio do meu computador, né? Porque é negócio do microfone, mas não é esse microfone, enfim, isso aí já não, nem eu sei o que é. Já estou gravando a aula, eu vou querer mandar depois da aula, né? Disponibilizar lá no canal do YouTube, do mesmo jeito que a gente fez, que eu venho fazendo e tudo mais. Eu vou testar se vai gravar bem aqui no celular, porque eu nunca gravei do celular uma reunião, uma aula, entendeu? Mas já está aqui dizendo que está gravando. Então vamos a isso. Vamos aproveitar o tempo para já ir direto ao assunto. A gente está vendo títulos de crédito. As aulas anteriores a gente, né, viu a parte geral do título de crédito. Quando eu digo parte geral, é que é a parte comum a todos, que seria os atos cambiários, seriam as características do título, classificação e etc. E aí a gente já entrou em ver os títulos em espécie, que o primeiro foi a letra de câmbio. E na letra de câmbio, a gente viu um instituto também muito importante para os títulos de forma geral, que é o aceite. Aí lá, na aula, né, de letra de câmbio, a gente viu essa parte do aceite, viu quando é que acontece o aceite, as consequências do aceite. E só para relembrar, o aceite ele não acontece na hora do pagamento, muito pelo contrário. Você pode fazer o aceite, né? Pode realizar lá o aceite antes da data, né, que vence o título. Pensando na prática, o aceite é muito melhor antes da data de vencimento, porque aí você já está garantido que o sacado ele já está incluído na obrigação cambiária. Então, tá lá. Isso é para relembrar um pouquinho a aula passada. E a gente viu, como eu falei, né, letra de câmbio e tal. Hoje a gente vai ver outros títulos. A gente vai conseguir ver dois títulos, que é a nota promissória e a duplicata. São de características diferentes, obviamente, mas uma coisa que vai diferenciar um bocado a nota promissória da letra de câmbio, que a gente já viu aula passada, é o fato da nota promissória ser uma promessa de pagamento. E a gente estava vendo tudo ordem de pagamento. Com a ordem de pagamento, a gente tem três figuras, né, que a gente viu isso nas primeiras aulas. É o sacado, o sacador, o sacado e o tomador. Então, o sacador é quem emite, o sacado é quem paga e o tomador é aquele que vai receber. Então, essa é a estrutura básica da ordem de pagamento, que seria, como é que chama? Letra de câmbio, cheque e até a duplicata a gente pode caracterizar como tal. Mas aí agora a gente vai focar, né? Vamos agora entrar já na parte de nota promissória. A nota promissória é uma promessa de pagamento. É fácil de saber, né? É só pensar que nota promissória, o nome já está entregando aí, é uma promessa de pagamento. Tá aí. E tem uma diferença. Na nota promissória, o sacador, desculpa, ele já está prometendo pagar. Ele mesmo já está dizendo que vai pagar, que já vai cumprir com a obrigação respectiva. Vamos supor que eu estou devendo para alguém e vou emitir uma nota promissória. Aí eu pego e digo, eu, César, vou pagar, sei lá, R$ 5.000 a Francisco, aí bota a data e tal. Ou seja, eu já estou dizendo que vou pagar. E aí, vamos fazer uma comparação, até mesmo com letra de câmbio. Na letra de câmbio, como é ordem de pagamento, a gente diz que um terceiro, né, vai pagar, que seria o sacado. E daí a necessidade desse terceiro realizar o aceite. Porque antes do aceite, esse sacado
não está vinculado à obrigação, não está vinculado ao título. É com o aceite que aí ele fica vinculado ao título. Mas agora, fazendo a transposição, agora eu já estou dizendo que vou pagar. Consequentemente, foge a figura do sacado e também sai a figura do aceite. Isso é uma diferença aí para nota promissória, promessa de pagamento, enfim. Ou seja, agora eu tenho o sacador, que aí pode ser chamado também de promitente, o sacador e o tomador. O tomador, óbvio, é aquele, o beneficiário também, é aquele que vai receber, né, a obrigação. Tá aí. Isso aí, nota promissória, a estrutura dela, assim, né, falando de uma forma abreviada. Mas aí, só relembrando e reforçando, eu queria dizer que aqueles atos cambiários que a gente viu, né, endosso, protesto, tudo isso também vale para nota promissória, aval também. Tudo isso vale. Ou seja, a gente vai vendo os títulos aqui, mas não esqueçam os atos cambiários, porque eles, como eu falei, são parte geral, porque eles vão ser aplicados a todos os títulos. Então, tá aí, nota promissória, eu prometo pagar determinada quantia. A lei determina que, para eu emitir nota promissória, eu tenho que indicar o nome do título, mas isso aí é a cláusula cambiária, que a gente também já vem vendo. Para a gente emitir uma letra de câmbio, a gente tem que colocar lá em cima, letra, nota promissória, uma coisa, nota promissória, duplicata e assim por diante. Isso é para saber, para a gente conseguir identificar qual título a gente está tratando, de qual título a gente está tratando. E aí a gente já sabe também as regras, a lei, etc., que vai ser aplicada para determinado título. Então a gente coloca lá o nome do título, que seria aqui nota promissória. A gente indica o emitente e a obrigação. A obrigação tem que ser incondicional. A gente já vem também vendo isso, que em todos os títulos, a obrigação que está presente no título, ela não pode ser condicional. Condicional, vocês já aprenderam isso em obrigações, é aquela coisa, subordinação a um evento futuro e incerto. Não, não pode ser. Tem que ser, né, uma obrigação pura e simples, vamos dizer assim. E você vai indicar aí você coloca o seu nome, sua identidade, etc. Né? Obviamente a obrigação em si. E aí tem um detalhe que é obrigatório que a nota promissória ela tenha o nome do beneficiário, do tomador. Então você não pode emitir uma nota promissória em branco, ou seja, não pode emitir uma nota promissória ao portador. Você tem que indicar, ela tem que ser nominal desde o início. Agora aqui um parênteses, para uma reflexão. Reflexão não, uma aplicação do que a gente aprendeu. De fato, a gente tem que emitir a nota promissória nominal, ou seja, a gente tem que indicar quem é o tomador. Mas e aí? Como é que eu faço para a nota promissória circular? Aí isso é fácil, né? A gente pode usar o endosso, né? Porque através do endosso é que a gente faz a circulação dos títulos, assim, é uma possibilidade. Só que aí, como eu falei, para relembrar com vocês, tem dois tipos de endosso. A gente tem o endosso em branco e o endosso em preto. O endosso em preto é aquele que a gente indica quem é o endossatário. O endosso em branco é aquele que a gente não indica quem é o endossatário, a gente só faz assinar atrás. Aí agora vem a pergunta. Se eu der um endosso em branco, se eu fizer um endosso em branco, significa que eu não vou estar indicando quem é o destinatário, vamos dizer assim, desse endosso. Consequentemente, o título que era nominal, ele passa a ser ao portador. Tá aí. Isso a gente também vem exercitando nas aulas, quando a gente falou de letra de câmbio, que a letra de câmbio pode ser nominal também. Mas aqui, como a nota promissória é obrigatória, obrigatória que eu digo é nominal de forma obrigatória, então é uma forma de você tornar a nota promissória de nominal para ao portador. É você endossando em branco. Tá aí. Então,
esse aspecto na emissão da nota promissória é importante, ela tem que ser nominal. Então, você também coloca a data de pagamento, se for o caso. Ela pode ser sem data de pagamento. Né? Você pode emitir a nota promissória sem uma data de pagamento específica. Consequentemente, se você não indica a data do pagamento, então a nota vai ser à vista. Também eu estou falando isso, mas a gente viu esse tipo de raciocínio com letra de câmbio e outros títulos também, assim, nas outras aulas também. Então aí, a nota promissória que não tem uma data de vencimento, uma data para o pagamento, ela vai ser à vista. Então você pode ir lá e cobrar do emitente instantaneamente, enfim. Tá aí. Outro detalhe, eu estou falando do que a nota promissória tem que ter na hora de emissão dela. Então, tem que ter o nome ali, nota promissória, tem que indicar o emitente, tem que mostrar a obrigação, tem que indicar o tomador, tem que botar lá a data de vencimento, se for o caso. Obviamente, você tem que botar a data de emissão, né? Que vamos dizer, hoje é 2 de 4 de 2020 e tal, e eu vou lá e assino. A assinatura do emitente também é obrigatória. Tá, você tem todos esses requisitos aí para preencher. Se tiver faltando qualquer um desses requisitos, isso já é matéria pacífica nos tribunais, e até mesmo a lei já termina prevendo isso. Se tiver faltando qualquer um desses requisitos, eles podem ser preenchidos até a data da cobrança ou do protesto. Então, você pode preencher sim algum requisito que esteja faltando. Abrir agora, vou dar um exemplo usando um título que a gente ainda não estudou, mas que eu espero que alguns de vocês ou tenha utilizado ou pelo menos já tenha visto, que é o cheque. Acredito que alguns de vocês já viram o cheque, né? Já sabem da utilidade e já ouviram falar do famoso cheque em branco. O cheque em branco não tem valor lá. E aí você pode botar o valor que quiser, chega lá e saca. Por isso que se alguém emitir cheque em branco, você tem que ter um cuidado danado com aquilo, porque, como eu falei, se você perder aqui o cheque, qualquer pessoa pode ir lá preencher o valor e vai lá no banco e pega o dinheiro. Tá aí. O que eu quero dizer com isso é que até a obrigação que está no título pode estar faltando. E isso não é problema. Por quê? Porque você pode preencher todos os itens que estejam faltando até a hora, obviamente, da cobrança ou do protesto. Então, fiquem lembrados disso, no slide está lá também, essa regra, eu coloquei lá até o que os tribunais falam e tudo, mas é só para que vocês já saibam que se tiver faltando algum item, você pode sim preenchê-lo posteriormente. Pronto, isso é a regra e está aí. Mas eu vou dar um conselho agora para a prática de vocês, é que se, por exemplo, tiver faltando a assinatura do emitente, essa daí já é mais complicado de você conseguir. Então, pelo menos fiquem alertas a isso. Nada impede que você vá de novo lá no emitente e peça para ele assinar. Mas é aí que está. Às vezes você nem sabe quem é o emitente, né? Quem é o sacador. Então, para evitar esse tipo de transtorno, pelo menos a assinatura de quem emitiu, você precisa lá já ter lá. Mas isso é de uma forma prática, porque a orientação, né, que está na lei e tudo, é que você pode preencher isso aí. Beleza. Então, tá aí. Isso aí é a emissão da nota promissória. E é bem simples e direta. Um aspecto que é relevante para a nota promissória é com relação aos contratos bancários. Foi um episódio que aconteceu, né, algum tempo atrás, que a nota promissória terminou sendo utilizada aí. E aí a questão ela estava sendo, tipo assim, essa utilização, eu vou explicar, lógico, mas essa utilização que estava ocorrendo, ela era abusiva ou não?
E aí surgiu o debate no direito, etc. Mas aí o STJ também já pacificou o negócio e sumulou a orientação. O que é que acontecia? Agora deixa eu destrinchar para vocês. Eu ia lá no banco. Sei lá, abrir uma conta, pegar um empréstimo, financiar alguma coisa, enfim, eu me tornava, obviamente, um devedor do banco. Aí o banco fazia eu passar uma nota promissória, ou melhor, não é nem essa parte da nota promissória ainda. Ele fazia eu nomear o banco, veja só, o banco, deixa eu pegar um banco fictício, sei lá, o Banco do Brasil, mas olha, não estou falando mal do Banco do Brasil, não, é só para o exemplo. Eu vou no Banco do Brasil, aí eu faço esse contrato com ele, né, para pagar e tudo mais. Mas lá no Banco do Brasil, no contrato, tem lá uma cláusula dizendo que eu nomeio o Banco do Brasil como procurador, ou seja, eu mandatário. Por isso que o nome dessa cláusula é mandato, porque eu nomeio Banco do Brasil meu representante. Entenda, eu estou devendo ao Banco do Brasil, mas eu nomeio ele meu representante. O que acontece? Acontece que eu estou pagando lá, beleza. Quando eu estou pagando, não tem problema nenhum. Mas agora eu estou pagando e por um motivo qualquer, eu deixei de pagar essa dívida ou esse financiamento, o que seja. O Banco do Brasil é meu representante. Ele tem poderes para agir em meu nome. Então, na hora que o Banco do Brasil age como meu representante, ele não está agindo como Banco do Brasil. Ele está agindo como César. Vocês sabem isso através do contrato de mandato e tudo mais. Então, com isso aí não tem problema. Só que agora veja só, ele, Banco do Brasil, agindo como César, ele emite uma nota promissória em favor de quem? Do Banco do Brasil. Essa era a jogada. Então, no caso, ele estava fazendo um negócio para beneficiar ele mesmo. Entendam, juridicamente isso é possível. Tanto é que existia. O Banco do Brasil, ele age em nome de quem? De César. Então, ele vai lá em nome de César, ele emite uma nota promissória. Mas quem é que vai ser o tomador dessa nota promissória? O Banco do Brasil. Tá aí. Eu expliquei isso no slide para vocês, mas aqui está aí a explicação de uma forma direta. E vocês estão vendo também agora por que surgiu essa polêmica. Tipo assim, isso aí está muito abusivo e não sei o quê. Tá entendendo? Começou a haver essa polêmica nos tribunais, inclusive. E aí, para ser mais, vamos dizer assim, ser mais direto, o STJ chegou ao entendimento, levando em consideração até o que o Código de Defesa do Consumidor afirma, ele chegou ao entendimento que esse tipo de cláusula é nula. Ou seja, isso é nulo. Uma cláusula mandato dessa forma. Ou seja, que permite que, no caso aqui, o banco, eu usei o banco porque aconteceu muito com os bancos, pode ser qualquer pessoa, com que o banco emita um ato em seu próprio benefício. Isso realmente está lá no Código de Defesa do Consumidor, né, protegendo o consumidor, e aí foi usado isso para chegar a esse entendimento. Então a gente tem a súmula 60 do STJ que fala isso, que entende como nula essa cláusula nesse TU, essa cláusula contratual nesse TU. Tá aí. Isso é importante. Aí vem a dica para vocês. Cai em prova, sim, essa súmula. Eu já vi várias vezes caindo em prova de OAB, prova de concurso. Aí vocês podem dizer, mas professor, é súmula, não é lei, não é código. Eu digo, mas isso é bem batido e aí cai. Então, estudem essa súmula. Essa súmula e as circunstâncias que envolvem, obviamente, para que vocês aí não sejam pegos de surpresa. Beleza. Tá aí. Tem um detalhe ainda sobre nota promissória. Vamos lá, acompanha aqui.
É possível, sim, vincular a nota promissória a um contrato anterior. Ou seja, existe um contrato e você emitiu uma nota promissória, né? A nota promissória está lá. Mas é só no caso de, por exemplo, de inadimplência desse contrato que aí a nota promissória vai ser utilizada. Ou seja, ela está vinculada a esse contrato. O que é que acontece? O que é que, vamos dizer assim, qual seria o debate que podia surgir disso aí? Primeiro, rapidinho, antes de prosseguir, para que a nota promissória esteja vinculada a um contrato, isso tem que estar expresso na nota também. De novo, pelo princípio da literalidade e perguntaram aqui, não sei se vocês conseguem ler o que foi perguntado, mas se a nota promissória vinculada a um contrato de adesão pode ser considerada abusiva, pode sim. Lógico, cada caso é um caso, a gente tem que ver o caso concreto e tudo mais. Mas pode sim, né? Sabe, o contrato de adesão é aquele que não há a interação das partes, no sentido de elaboração do contrato. O contrato já vem pronto, você assina. E aí tem algumas cláusulas que são consideradas abusivas, e aí pode ser determinada a nulidade dessa cláusula. Tá aí. Então, dependendo do caso concreto, pode sim ser considerada abusiva essa nota promissória vinculada a um contrato de adesão. O que é que eu ia falar? Assim, o vínculo da nota promissória em um contrato. Então, isso tem que estar escrito na nota, por causa daquele princípio da literalidade e para dar publicidade a isso, a quem tiver de posse da nota, que a nota está vinculada assim, em outro contrato. E aí vem uma questão, uma indagação. A gente falou muito nas primeiras aulas sobre um princípio que norteia os títulos de crédito, que é o princípio da autonomia, e principalmente o da abstração. Mas agora eu estou dizendo que a nota está vinculada a um contrato. Ou seja, não existe tanta abstração aí, porque a nota em si, né, o título em questão está vinculado a um contrato. Isso é verdade, Quando a nota promissória está vinculada a um contrato, ela perde um bocado a abstração. Mas também o STJ já chegou ao entendimento que, apesar disso, continua sendo nota promissória e continua sendo um título executivo extrajudicial. Tá aí. Então, há realmente a perda da abstração nesse sentido, do vínculo a um contrato, né, separado, mas continua sendo nota promissória, podendo ser endossada, transmitida e etc. Agora, atrelada sempre ao contrato. Daí também a necessidade de estar mencionado na nota o vínculo a esse contrato e tal. Beleza. O que mais? Isso aí é nota promissória. Deixa eu ler aqui, tem uma pergunta. Eu não li tudo. Se for do interesse do devedor contrair esse empréstimo, eu li só até aí. Então, presumindo o que viria depois, é o seguinte: realmente, às vezes o devedor, né, ele tem interesse em contrair empréstimo e às vezes ele se submete a determinadas cláusulas, determinadas exigências por causa dessa necessidade. Mas é aí onde opera o caso concreto, que a gente tem que analisar o caso concreto. Fica difícil responder de forma abstrata, porque tudo depende do caso concreto. Para determinar se uma cláusula é abusiva, a gente precisa muito ver o caso concreto. Obviamente que existem aqueles casos que já dá para ver, não, essa cláusula é abusiva e é para todo mundo, pronto. Mas muitas vezes não. A gente já sabe disso, teve alguns anos atrás uma febre de choveu ação judicial para aquelas cláusulas de financiamento de carro, de moto e tudo, que é o TAC e o TEC, né, que choveu aí ação judicial porque estava declarada abusiva, estava considerada abusiva essas cláusulas, só que aí teve um lobby muito grande nos tribunais também, que aí terminou havendo um meio termo, na minha opinião.
Só que, como eu falei, nesse caso aí, foi possível sim ser declarada abusiva uma cláusula para todo mundo. Mas sempre olhe no caso concreto. Direito é complicado. Por isso que sempre a resposta que a gente dá é depende. O pessoal pergunta, pode isso? Depende. Porque realmente depende. Fora as exceções que são gigantes, assim, que são riquíssimas no direito, tem o caso concreto, que aí tem infinitas possibilidades. Beleza. Isso aí foi nota promissória. Tá aí. Nota promissória é curto e grosso. Tá aí. Bem simples. E aí vamos agora passar para o próximo tópico, que seria a duplicata. Duplicata é um título causal. Causal porque a duplicata só pode ser emitida nas causas, ou seja, nas hipóteses previstas em lei. É preciso, é por isso que o nome é causal, é preciso que a causa de emissão da duplicata, né, esteja prevista em lei. E a lei prevê duas hipóteses para você emitir uma duplicata. Uma é a compra e venda mercantil e a outra é no contrato de prestação de serviço. Tá aí. Somente nessas duas hipóteses é que a duplicata pode ser emitida. Compra e venda mercantil, prestação de serviços. Muitas vezes essa duplicata de compra e venda mercantil é chamada duplicata mercantil, porque ela também é muito utilizada, então termina recebendo esse nome, esse tratamento. E como é que acontece a duplicata? Deixa eu tentar estruturar para vocês entenderem, e aí a gente estuda lá os pormenores. Agora eu preciso de duas pessoas aqui, né, dois empresários. Vamos supor que, sei lá, Rodrigo vende imóveis e Francisco vende madeira. Então, Francisco vendeu as madeiras para Rodrigo. Só que Rodrigo ainda não pagou. Teve a transação toda, eles acordaram no valor e tudo. Aí Francisco enviou as madeiras lá para Rodrigo, sendo que, de novo, falta Rodrigo pagar. Agora entendam. Como já houve a entrega das madeiras e, né, já houve a negociação e tudo, vamos supor que Francisco já emitiu também nota fiscal. E aí, quando foi lá entregar a nota fiscal para Rodrigo, ele pegou e emitiu uma duplicata. Quem emite a duplicata é o vendedor. Ele vai emitir a duplicata, né, para que, no caso aqui, o comprador, que nesse caso é Rodrigo, pague a ele o valor das madeiras. Rodrigo já recebeu as madeiras e já recebeu até a nota fiscal. Mas agora falta ainda receber. Aí, para amarrar tudinho, Francisco emite a duplicata para que aí Rodrigo como é que chama? Pague aí a ele. Essa é a estrutura da duplicata, ou seja, eu emito para que eu mesmo vá receber. Mas, obviamente, agora tem um outro fator. Como eu estou mandando uma outra pessoa pagar, mesmo que seja a meu favor, eu preciso de quê? Do aceite, né? Que aí a pessoa vai e se vincula à obrigação. Trazendo aqui o aceite, essa é uma consequência do aceite, é o vínculo da pessoa à obrigação. Mas aqui tem uma particularidade da duplicata. Vocês viram, eu usei esse exemplo, né? Isso aqui seria uma compra e venda mercantil, que é uma compra e venda entre dois empresários. E eu usei esse exemplo para mostrar que, de um lado, a gente tem uma parte que já recebeu tudo. Recebeu até nota fiscal. Então, seria, vamos dizer assim, seria, de certa forma, leviano por parte da lei, né, do legislador, deixa que essa outra pessoa tenha a faculdade de, como é que chama, de aceitar ou não. Ou seja, tem um aceite muito livre.
Porque a gente viu quando estudou nota promissória que o aceite ele é facultativo. Eu posso ou não aceitar, né, a letra de câmbio, mas uma vez que eu aceitei, eu não posso me retratar. Ou seja, na letra de câmbio, o aceite é facultativo, mas irretratável. Na duplicata, não. E isso é muito importante. Era legal, aceite. Tá havendo essa. Ele perguntou aqui se o aceite digital ou eletrônico ele é considerado, como é que chama, válido. Está havendo uma evolução com relação ao título de crédito virtual. E aí, obviamente, que as assinaturas digitais e tudo mais vão ter que entrar aí em voga e em atuação, né, para isso tudo. Já existem alguns, sim, vamos dizer assim, ao começo dos títulos digitais, mas ainda existe uma série de, como é que chama, barreiras, uma série de evoluções que precisam acontecer para que isso seja implantado de uma forma com força total. Então, partindo da teoria, sim, se o título ele for virtual, é, é, é possível sim você terminar aceitando de forma também virtual. Mas eu não quero dar uma resposta tão completa, porque essa é uma das indagações que eu mandei para vocês responderem no trabalho, justamente porque é uma coisa muito atual, essa parte de título de crédito virtual. E aí eu queria que vocês olhassem ela, né, para, como é que chama, para verem isso. Atenção, nesse caso aí, já até falando do trabalho, eu quero até ver um pouco a opinião de vocês. Obviamente, vai ser uma opinião fundamentada, mas isso vai ser importante para vocês verem uma evolução do direito, que ainda não está, como eu falei, não está. A nota não, os títulos de crédito, de forma geral, não estão excluídos da forma material, mas também os títulos virtuais também não estão aplicados de forma total. Ainda tem uma série de detalhes para amarrar. Isso é no mundo todo, não é só no Brasil, não. Mas o caminho é chegar lá. Voltando, relembrando o aceito, que isso é importante, que é uma diferença grande e cai em prova, batata, cai em prova. Se fosse minha prova, né? Já era uma dica boa. Mas enfim, o que é que eu estou dizendo? Que na letra de câmbio, não tem quantitativo. Eu não estipulei, perguntando a quantitativo de linhas para os trabalhos. Não, eu quero um trabalho fundamentado e tudo. Não vou ficar contando linha, não. Eu me preocupo mais com conteúdo do que com linha. E outra coisa, mas escrevam no sentido de mostrem o que vocês querem escrever. Não vão naquela presunção, não, ele sabe o que é. Por exemplo, agora força na barra. O título de crédito digital, ele pode ser implantado no Brasil? Não, ponto. Lascou, né? Aí lascou. Justifique e etc. Aponte algumas características. Também não precisa fazer um trabalho de monografia, obviamente. Porque isso daria sim um trabalho de monografia, mas vocês pegam os pontos aí relevantes de acordo com as aulas que a gente viu e aí vocês detonam. Aceitem na duplicata, usando agora a letra de câmbio como comparação. Letra de câmbio, o aceite é facultativo e irretratável. Na duplicata, da forma que eu expliquei a relação aqui, que uma parte já recebeu o produto, já teve o serviço prestado, enfim, falta agora o pagamento. Então, a lei determina que o aceite na duplicata ele é obrigatório. Ou seja, aquela pessoa, né, que vai ter que cumprir com a obrigação vai ter que dar o aceite. Agora, aí é onde está uma parte boa para questões e tudo mais. Pode haver sim a recusa do aceite. Pode. Mas somente nas hipóteses previstas em lei. A lei das duplicatas prevê algumas hipóteses em que, no caso aqui, o sacado, né, ele pode sim recusar a dar o aceite.
mas ele precisa escrever isso na duplicata. Se ele não escrever isso, não vai ser considerada essa recusa de aceite. Quais hipóteses são essas? Está no artigo 8º da Lei das Duplicatas. As hipóteses são não entrega da mercadoria, avaria na mercadoria ou falta de qualidade, divergência de qualidade e divergência da mercadoria. Tá aí. Divergência ou avaria da mercadoria. Não entrega da mercadoria, divergência da qualidade, do preço da mercadoria e defeito na mercadoria. Tá aí. Artigo 8º lá da Lei Duplicata. A Lei 5.474 de 68. É isso mesmo. Vejam essa lei lá, porque se tiver alguma redação, provavelmente, redação na prova, eu tô falando, provavelmente vem dessa lei. Então, bom, só para se familiarizar. O que mais? Então, essas 3 hipóteses são as hipóteses através das quais você pode sim recusar dar o aceite na duplicata. Mas somente essas 3 hipóteses. Você não pode alegar um motivo, não sei o que, não conheço, tal. Não pode, porque já está feito. A lei é 5.474 de 68. Eu deixei lá no slide também, não se preocupem, está tudo lá. Mas quem estiver anotando, é uma lei antiga, né? A lei é daquela época dos acordos internacionais e etc., que o Brasil foi signatário e tudo mais. Que mais? Sim, falando da recusa do aceite, aí tem que indicar que tipo ou por que você recusou. E são esses os motivos. Agora, um outro detalhe. Mas imagina que o cabo vai lá, me mostra a duplicata, né? Obviamente, eu também estou de conhecimento dessa duplicata, mas ele vai lá, me mostra para eu dar o aceite. E eu digo, não vou dar o aceite, não. E pronto. E não digo o motivo nem nada. Ou seja, está lá a duplicata sem meu aceite. Como na duplicata o aceite é obrigatório, a lei, vamos assim, né, nesse caso de falta de aceite, a lei dá o aceite presumido. Então, existe sim a presunção de aceite, mesmo sem o aceite estar escrito lá. Por isso que, se você for recusar, tem que escrever de acordo com os motivos presentes na lei. Mas se não tiver os motivos, ou se não tiver aceite, vai haver sim o aceite presumido, que como é que chama? Como eu estou falando, né? Já existe a presunção. Isso pelo fato de a duplicata ser um título de aceite obrigatório. Tá aí. Aceite presumido é mas tem outro tipo de aceite para uma outra situação. A gente já viu nas aulas anteriores que se o devedor, né, pegar o título, ele tem que devolver. Ele não pode ficar com o título muito tempo, não. Ele pega, devolve para o credor, para nesse caso aí o tomador, e aí depois ele assina ou o que for, mas não pode ficar com o título. A duplicata também. Então, se o tomador for, né, para o sacado e pedir para ele dar o aceite, ele pega o aceite, assina, ou pega o título, assina e devolve lá para aí. Mas se ele reter o título, aí surge uma hipótese para o tomador fazer um protesto. A gente viu que protesto ele acontece no caso de retenção do título, não pagamento do título e qual outro? Eu pensei agora, meu cachorro mexeu ali, saco da bexiga. Mas no caso de retenção do título, não pagamento do título e falta de aceite. Como é que chama? Essas são as hipóteses para o protesto. A gente está levando em consideração agora a retenção do título. Então, havendo a retenção da duplicata por parte do sacado, o devedor, ou melhor, desculpa, o tomador, ele pode ir no cartório e fazer, como é que chama, uma apresentação por indicação. Então, ele vai fazer um protesto por indicação. Indicação por quê?
porque todo mundo que emite, assim, obviamente são os empresários, né? Os empresários que emitem duplicata, eles têm um livro de duplicatas, com aí o registro de todas as duplicatas que são emitidas e tal, né? Com o registro todinho. Então você leva, cadê? Deixa eu voltar aqui o exemplo para não ficar confuso. Eu sou o sacador, então eu vou lá pedir para como é que chama, o devedor assinar e dar o aceita duplicata. Só um detalhe, agora eu já entendi a pergunta. Que perguntaram aqui, o sacador ou o tomador? É porque no fim das contas é a mesma pessoa. Eu emito a duplicata para o outro me pagar, entendeu? É por isso que termina sendo sacador e tomador a mesma pessoa. Existem as duas figuras porque eu estou emitindo. O sacador é quem emite, beleza. Mas eu também recebo, aí eu também sou o tomador. Aí agora eu entendi a dúvida aqui. Mas deixa eu refazer o exemplo para que vocês entendam. Eu vou lá e emito a duplicata. Vou agora atrás do sacado, esse sim, é o devedor, para ele dar o aceite. Ele retém o título. Na hora que ele retém o título, eu vou lá protestar, mas eu não tenho o título. Então eu posso fazer esse protesto por indicação, isso no caso das duplicatas. Como é que acontece esse protesto por indicação? Eu levo o livro de duplicatas, como eu falei, tem lá o registro das duplicatas emitidas, e levo no cartório. Levo também recibo de entrega ou de prestação de serviço e tudo mais, e vou lá. E o cartório vai sim fazer a comunicação, a notificação e etc. lá do devedor, do sacado nesse caso. Isso aí, de novo falando, é o protesto por indicação. O protesto por indicação acontece em caso de retenção da duplicata. Eu estou frisando isso porque agora existe uma outra hipótese, que é no caso de extravio da duplicata. Então, eu perdi a duplicata agora. Sei lá, estava andando de carro, com a janela aberta, a duplicata voou, perdi. Tá aí. E agora, o que é que eu faço? Parece brincadeira, mas não é. Eu emito uma triplicata. Só queria deixar claro que a triplicata é para caso de extravio e o protesto por indicação é no caso de retenção. Mas eu faço uma observação no slide. Atenção, eu friso que o que eu acabei de dizer é o que a lei determina. Triplicata é caso de extravio. Protesto por indicação no caso de retenção da duplicata. Beleza. Mas na prática, agora uma observação prática. Os cartórios terminam aceitando uma triplicata até mesmo em caso de retenção. Porque pensando bem, né, é bem mais fácil. Você emite a triplicata é você emitir uma nova duplicata, né, igual àquela que foi extraviada. Tá aí. Então, por isso que termina sendo aceita a triplicata, mas isso na prática. Como é que chama? Em casos de extravio, ou de retenção. Como eu falei, eu até aconselho o seguinte: se vocês estiverem fazendo uma prova de concurso ou o que seja, se for de marca X, respondam com o que a lei diz, ou seja, protesto por indicação de um lado, triplicata na outra hipótese, ou seja, separado e pronto, não se mistura. Agora, se você estiver respondendo uma prova subjetiva, aí você escreve o que a lei diz e faz a observação na prática. Tá aí. São dois tipos de resposta para momentos diferentes, né? Obviamente, provas diferentes e tal. Estou vendo aqui o que é que está faltando. Também duplicata não é complicado. É só, eu acredito que duplicata é o mais fora do comum para nós, né? Para nós, meros mortais. Mas, obviamente, tem os empresários que trabalham com isso aí, né? Tá aí. Tem, obviamente, umas informações ou outras, eu acabei de dizer, eu acabei de ler aqui, que a duplicata ela só pode ser emitido ou à vista ou com o dia certo. Obviamente, eu indico o nome, eu indico a data de vencimento da duplicata,
ou então eu não coloco data nenhuma, e aí ela é à vista. Isso aí é um raciocínio também que a gente usa para os outros títulos, mas como a gente vem usando e eu quero martelar, aí eu estou repetindo aqui para vocês. Eu também fiz uma outra observação aqui, mas aqui eu vou fazer vou adiantar um aspecto que não é nem da matéria da gente, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver depois. É com relação ao contrato de leasing. Esse contrato de leasing foi muito utilizado há um tempo atrás, ficou muito famoso, vamos dizer assim, e tem algumas características. Ele não é um contrato de compra e venda. Não, o contrato de leasing é leasing. Mas é. O que acontece no contrato de leasing? Eu obtenho um bem, né? Por exemplo, um carro. Isso acontecia muito, venda de carro, casa, esse tipo de coisa. Aí eu compro um carro. O carro, eu já estou usando tal, mas o carro não está no meu nome. Está no nome, vamos dizer, da concessionária. Então, está lá tudo no nome dela. Mas eu estou pagando mensalmente um valor à concessionária. E aí é onde está uma característica do contrato de leasing. Esse valor que eu estou pagando não é pagamento, é um aluguel, não é pagamento. Ou seja, isso não é uma compra e venda, isso é leasing. Então eu estou pagando um aluguel para a concessionária e estou utilizando o carro. No final do contrato de leasing, eu tenho algumas opções, porque eu fiquei pagando, né, mensalmente aquele valor lá durante o período do contrato. No final do contrato, ou eu pago o valor restante, que se chama valor residual, ou eu pago esse valor todinho, que aí eu fico com um carro, agora sim eu fico com um carro para mim, vou mudar o nome, como é que chama, no Detran, etc. Ou eu renovo o aluguel, né, para continuar pagando o aluguel, ou então eu, não, tá bom, já usei, um abraço, um abração, tchau, tchau, tchau. Tá aí. Então eu tenho três opções no contrato de leasing. Ou eu pago o valor residual, que seria o valor restante, né, mais ou menos, ou eu renovo o aluguel, ou eu encerro o contrato, acabou. Contrato de leasing não é contrato de compra e venda. Por isso que não pode ser emitida uma duplicata para um contrato de leasing. Tá aí. Professor, Diga lá. só para entender melhor. Lógico. Ele fica no meio termo entre uma locação e uma promessa de compra e venda. É, didaticamente falando, a gente pode fazer essa analogia. Exatamente. Mas aí leasing tem essas características. Hoje em dia, até o leasing vamos dizer assim, deixou de ser utilizado por um outro contrato, que é o CDC, que não é Código de Defesa do Consumidor, é um outro contrato. Pode dar uma pesquisada, é ótimo para que vocês entendam isso aí. Mas tem alguns benefícios com relação, obviamente, ao leasing e o CDC. É que no CDC você já passa o bem para o seu nome, então o carro já ficaria no meu nome e tal. Mas respondendo a pergunta do colega, sim, didaticamente falando, a gente pode dizer que é um meio termo entre um contrato de aluguel e uma promessa de compra e venda. Mas aí, voltando ao raciocínio agora da duplicata, é por isso que a duplicata não pode ser emitida em contrato de leasing, porque não é compra e venda. E como a duplicata ela é um título causal, né, só pode ser emitido em compra e venda mercantil ou prestação de serviço, então não pode. Só para explicar, porque eu botei aqui uma observação, então, para que vocês não fiquem sem entender. Pronto, meus caros, a gente viu duplicata e nota promissória. O slide está lá para vocês. Podem, obviamente, né, estudar pelo slide. Mas eu tenho também avisos para dar, né? Avisos por causa dessa mudança do Zoom e não só isso, mas também outros debates que que eu digo os professores, coordenação e tudo, a gente trouxe. Então, primeiro, para ser logo direto e meio que tranquilizar vocês, foi estabelecida a data da P1. Então, eu vou sim modificar, vou mandar uma mensagem, não se preocupem, pelo portal, mas eu indico também aqui no grupo.
a gente vai... Cadê? A data da P1 vai ser, se eu não me engano, do dia 13 ao dia 17, ou seja, vocês vão ter mais uma semana ainda, né, para a entrega do trabalho. Pelo que eu estou vendo aqui no calendário, do dia 13 ao dia 17, a quinta-feira seria o dia 16. Então, né, já estou adiantando, dia 16 vai ser a data de entrega do trabalho aí equivalente a P1. Sempre vocês podem avisar o pessoal, mas então, como eu falei, eu vou sim colocar isso no portal, mandar mensagem para todo mundo da turma. Pronto, essa foi uma novidade, assim, uma mudança que teve. A outra mudança, obviamente, é o Zoom, que está aqui gravando realmente o Zoom. Eu vou agora disponibilizar para ficar no meu canal lá do YouTube, aí todo mundo pode ver. E se alguém tiver mais dúvida, fiquem à vontade para perguntar, até mesmo sobre o trabalho, sobre qualquer coisa. Fiquem à vontade. Agora. O professor, quanto à primeira questão Não, peraí, que tem uma pergunta aqui escrita. Já, segura aí, só um minuto. Certo. Perguntaram se a duplicata cabe aquela cláusula sem aceite. Outra pergunta. Não cabe. Na duplicata, o aceite é obrigatório. Não existe essa hipótese de você recusar o aceite ou dizer que ele não é necessário, porque já é inerente à duplicata. Eu gostei da pergunta. Agora pode ir, madame. Pronto, aqui. Quanto à primeira questão da atividade, a primeira e a segunda, quando o senhor usa o termo resenha, na questão, de fato, o senhor quer que a gente responda na estrutura de uma resenha ou pode ser um resumo? Deixa eu ver aqui, vou abrir a atividade para ver o que eu perguntei exatamente. Cadê? Mas o resenha aqui não é uma coisa muito formal. Resenha é uma forma de dizer para vocês escreverem, discorrerem sobre o assunto. Entendeu? Não precisa, Perfeito. sei lá, fazer um negócio gigantesco, não. Como eu falei, é mais para vocês discorrerem sobre o assunto. Entendo. Pronto. Beleza. Professor. Aqui, quinta questão foi da aula de Professor? Pode dizer. Era justamente essa dúvida que Gabi estava, era que a gente tinha discutido, realmente isso, porque a primeira questão e a segunda eu só tinha pedido resenha. Aí a gente ficou sem saber se seria uma resenha crítica, uma resenha literária, porque na resenha a gente tem que seguir todo aquele padrão, né, de colocar a bibliografia do autor, o autor que a gente pesquisou. Aí eu sei. o senhor dizendo aí agora que realmente pode ser um resumo, ou seja, discorrer sobre a questão, né, fica bem mais fácil assim agora. Não é É melhor, na verdade, né? Não precisa, como eu falei, fazer trabalhos à parte. Entendeu? Eu entendo a dúvida de vocês. Mas é mais para você discorrer sobre o assunto. Não precisa apresentar bibliografia, não. Obviamente é bom você fundamentar. Quer queira ou quer não, quando eu leio a resposta, dá para ver se o aluno fundamentou uma coisa da cabeça dele ou se ele buscou em livro e tudo mais. Entendeu? Então não se preocupem quanto a isso, quanto ao formalismo. Não é isso que eu estou procurando. Outra dúvida? Olha, eu vou tentar porque tudo depende de conexão com a internet, mas eu vou usar esse tempo agora, né, para ainda hoje à noite, eu não li. Teve uma mensagem que eu não li aqui. Se puder escrever de novo. Eu ia dizer que eu vou usar esse tempo agora de noite para também já colocar essa aula lá no portal que eu digo, no meu canal. E aí todo mundo tem acesso. Quem começou baseado em resenha pode continuar. Olha, eu não vou tirar ponto de, pelo amor de Deus, quem fez uma resenha de fato ou aí que tá. E quem não fez uma resenha, mas aí obviamente o que eu busco é conteúdo. Não é porque você não vai fazer uma resenha que vai fazer o negócio também, né, de qualquer jeito.
Não, façam uma coisa organizada e tal. Não vou ficar também contando linha e tudo. Mesma coisa. Nesse sentido, aí tem a ver comigo. Eu, de novo, olho o conteúdo, eu não fico olhando linha. Se você consegue. Tem gente que tem um poder de resumo, né, de sumarização muito bom. Muito bom. Aí eu até invejo um pouquinho. Mas aí pode fazer com poucas linhas alguma coisa que outros escrevam com mais linha. Não tem problema nenhum. É estilo de cada um. Agora, escrevendo com pouca linha ou com mais linha, escreva a sua ideia. Enfim, não tem problema. Se der mais de uma página, não tem problema também. Vou corrigir. Não tem problema. Me perguntaram já outras turmas se tem que ser manuscrito ou digitado. Não pode ser o Word, sem problema. Tem que estar empolgado na pesquisa. Pode ser digitado, sim. Como é que chama? Teve até um aluno de outra turma, obviamente, que escreveu escrito. Escreveu escrito é pau. Escreveu manuscrito. Mas, enfim, aí é opção. Mas pode mandar sim por Word ou PDF. Ainda bem que o áudio pegou. Eu ia até fazer um teste, mas eu tava aqui testando agora, começando a noite todinha, foi testando essa bexiga desse microfone. Porque é o seguinte, agora falando para vocês porque eu não estou usando o computador. O computador que eu digo é o microcomputador. Porque a minha voz fica tremida. Aí eu digo, meu irmão, por quê? Aí diz, não, é a conexão com a internet. Não é, porque eu aqui estou usando a mesma conexão. Aí eu não estou entendendo. Eu já mexi no áudio do computador. Não é uma monografia, não, viu? Como é que chama? Já mexi no áudio. Não sei, não sei. Vou mexer mais. Agora vou mexer, vou tentar ir. Não no áudio, como é que chama? Do Zoom. Eu vou tentar ir nas configurações do computador. Enfim, aí já é meu problema. Mas a gente está aqui, está gravando. A gente já está usando aqui pelo celular mesmo. O importante é que eu estou conseguindo ter acesso a vocês. E tem um bocado de aluno participando, está aqui o número. Isso aqui é excelente, que a gente não conseguia fazer no Hangout, né? A não ser que fosse pago. Mas aqui já está ótimo. Às vezes, professor, o servidor, né, no país, a forma com que a sua internet, seu provedor, ele funciona, às vezes a gente não tem ideia disso, mas às vezes o servidor funciona para isso. Por exemplo, a gente está aqui com a conexão da gente funcionando bem, só que o conteúdo de tudo que está acontecendo, áudio, imagem, tipo, vai para os Estados Unidos, passa pela Europa e volta para cá, fica circulando dentro da internet. Às vezes até congestiona, como o trânsito normal. Aí às vezes É, acontece isso de tremer, às vezes fica cortando, embora a gente até tenha um pacote de dados bom e ele funciona numa velocidade alta. entendi. É, e Vamos lá, considerando, vamos tentando. e considerando que ele dá uma viagem pela Europa, pelos Estados Unidos, pode ser um problema de vírus, né? É, putz, grila. É complicado. Mas valeu, meus caros. Foi ótimo ter essa aula. Assim, eu prefiro muito mais realmente aula com interação. Vocês podem perguntar, pode até aparecer de repente. Eu sei que todo mundo em casa não pode estar relaxado, não tem problema nenhum. Mas assim a gente vai se comunicando e vendo os assuntos e tudo mais. As horas da aula, né? Eu já mandei uma mensagem aí no grupo até. Vão ser as horas das aulas, respectivamente, na faculdade. Para a gente não tem problema, que é uma aula que começa, né, no meio da noite, às 8h30, e aí a gente vai o horário da aula. Estou perguntando quanto vale cada questão. É a pergunta que não quer calar. Mas o cálculo é bem simples. Eu não gosto de dizer isso, mas é bem simples. 2 pontos, né?
5 questões, 2 pontos cada, 10 pontos ao todo. Aí pronto, tranquilo. Mas não deixem de fazer uma ou façam outra por causa de ponto, não. Tirem 10 e pronto, aproveita. É hora de botar a nota lá para cima, é sério. Cadê? Eita, eu não li aqui. Viajei na maionese. O próximo assunto é cheque. Mas aí, a gente, no caso aí, já, se fosse na sala de aula, normal, cheque, normalmente, ele se encaixa na P2. É o meu primeiro assunto da P2. Aqui, por conta de, sei lá, de tudo, até mesmo das aulas que foram tranquilas, a gente já pode ver semana que vem. Eu vou mandar para vocês o assunto cheque, que aí vocês já vão vendo. Mas, como eu falei, esse assunto não é da P1. Tanto é que eu acabo aqui a quinta questão falando dessa súmula que eu mencionei hoje, no caso da nota promissória. Mas tá aí, cheque é o próximo assunto. Aí um detalhe, já que falando de próximos assuntos, cadê? Eu falei de cheque? Não. Nas minhas questões eu não botei cheque ainda não. Botei, mas de todo jeito a gente vai ver, sem problema. Já que ficou postergado ainda o letra C do terceiro. Tem cheque, mas como é aceite, aí não é bem, vamos dizer assim, vocês vão ver que não é tão, você não precisa estudar cheque em si, estudem mais o aceite para procurar essa resposta. Eu não vou dizer não. Agora, falando de como eu estava falando do próximo assunto, relevei cheque, e aí acaba título de crédito. É o último assunto de título de crédito, é cheque. E o próximo, aí a gente entra em falência e recuperação judicial. Que aí é outro tópico, assim, mas é um tópico que vai valer uma reflexão grande, viu? Eu vou, quando chegar na hora da aula, eu vou trazer essa reflexão para vocês. Uma reflexão para o futuro, não é uma reflexão que já aconteceu, mas é uma coisa que eu quero forçar vocês a pensarem, né? E até eu mesmo, porque isso vai acontecer. É uma pena. Mas vamos lá. Eu não vou dizer. Eu já tenho a resposta até. É uma resposta objetiva para isso. Mas. Que droga, eu vou dizer. Eu fico me coçando, pô. Não é aceite. Porque você apresenta o cheque no banco. Não é aceite. Mas aí eu não vou falar mais nada, não. Que mais eu quero dizer? Sim, um recado, uma dica. Como é que chama? Essas aulas, né, vamos dizer assim, que são virtuais, mas elas são presenciais. Vamos viajar nesse sentido. Como elas têm essa interação, venham para as aulas. Vocês aqui já tem muita gente até na aula. Aí porque a sala da gente é grande também. Então é ótimo. Isso já mostra que vocês vêm para a aula, né, participam e tudo mais. Mas continuem. Nas outras matérias, obviamente, também. Porque a gente que eu digo os professores, a gente ficou debatendo e isso vai ajudar vocês, talvez, na P2. Eu digo talvez porque a gente tudo decide em conjunto, né? Então eu não quero dizer uma coisa que a gente pode ainda se reunir e tudo mais. Mas isso pode ser sim levado em consideração para P2. Entendeu? Para P1 não, porque já foi estipulado como ia ser, já está aqui os questionários e tudo mais e tudo. Olha, eu estou vendo aqui 44 participantes. Estou impressionado. Deixa eu ver. Mas eu vi que na maioria foi... não, tem menos. Por que tem aqui 44? Que viagem. Enfim. Mas passem para os alunos, então, que não vieram. Para as outras disciplinas também. Vão para a aula. Todo mundo sabe da dificuldade, mas vai ser importante.
bom? Obviamente, quando for possível e tudo. Pronto. Vamos lá que eu vou trabalhar agora para postar o vídeo. Qualquer coisa, olha, eu vi que o grupo de vocês, se bem que ninguém nunca fala muito no grupo, mas eu não sei se vocês preferem que fique aquela coisa, né, impossibilitado para todo mundo falar, ou como é que chama, ou se ele quer deixar para todo mundo falar. Eu digo isso porque, se alguém tiver uma dúvida, aí às vezes, muitas vezes, o próprio pessoal da turma já resolve, entendeu? Aí lança a pergunta no grupo, aí outra pessoa vai lá e, tá aqui, sei que, aí pronto. Mas cabe a vocês, eu sou um administrador, mas tem dois outros, então vocês aí fiquem completamente à vontade. E vamos aí, meus caros. Detonação e vão agora lanchar e tudo mais. Eu vou jantar ainda. Fico mesmo, mesmo ritmo da faculdade, acredito ou não. É um saco. Não, eu adoro. Não, valeu, meus caros, valeu, foi ótimo. É bom assim que a gente interage, mesmo que seja assim. Então eu vou encerrar a reunião aqui, todo mundo, ninguém fique chateado, não. Primeiro eu vou parar a gravação. Obrigado, obrigado. Peraí. Vamos lá, vou testar aqui a